Boa noite a todos. Vou aqui convidar a terapeuta Célia Maria. Boa noite. Aguardar a Célia entrar. Hoje é o dia do Terapia Cast, terapia na vida real. Boa noite, Luzia. Boa noite, Mari. Boa noite, Ana. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Hoje é o dia do nosso Terapia Cast. Aguardando aqui a terapeuta Célia entrar, nós iremos falar sobre o estresse hoje, que está cometendo todo o mundo. Tem a ansiedade, a depressão e o estresse. Aguardar só um instante para a Célia entrar. Célia, convidar ela aqui novamente, não deu certo. Oi, Ariane, boa noite. Oi, boa noite, Célia, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você, Ariane? Que bom. Graças a Deus também estou bem. Amém, graças a Deus. Deu tudo certo aí, né? Deu sim. Hoje eu não estou no consultório, estou num lugar diferente, mas deu certo aqui. Fiz umas gambiarra para arrumar o lugar de ficar. Você é muito boa para isso, viu, Ariane? Né? Brasileiro sempre dá um jeitinho. Tá certo, e dá certo. Boa noite, Naina. Então, nós, o nosso Terapia Cast, terapia na vida real. Então, boa Sim, noite. Eu sou a Ariane Moura, terapeuta e psicanalista, e junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast, terapia na vida real. Aqui ele tem o propósito, né, e existe para levar a terapia na sua vida, levar a terapia na vida real. Nós estamos aqui fazendo terapia. Às vezes a sim, pessoa fica com medo, né, do que é a terapia, como que acontece no setting terapêutico, mas o ato de falar é terapia, né? Você falar já é terapêutico. Então, quando a gente traz profissionais aqui, que ele conta a sua história de vida, é uma terapia. Então, a terapia está dentro da sua casa. Você está assistindo uma sessão de terapia. O profissional da área, a Célia, o convidado que também é. Então, nós estamos fazendo terapia. A gente está quebrando esse preconceito, esse medo sobre o que é terapia. Terapia é falar sobre aquilo que dói, aquilo que incomoda, né? Às vezes a gente fala que a terapia dói porque realmente nós vamos lá para poder limpar essa ferida, né? Existe uma ferida e ela às vezes não está cicatrizada e a gente vai ali limpar essa ferida, curar essa ferida, pôr curativo, pôr remédio, ela cicatrizar e nunca mais doer. É isso que é a terapia. É mexer ali naquela ferida dolorida, limpar, arrancar aquela casquinha ali, aquela inflamação, passar o remedinho e curar. Isso é a terapia. É curar o que dói. É curar a dor, curar o medo, curar o trauma. E você cura no corpo, na alma, na mente. A terapia é maravilhosa. Eu passei pelo processo, a Célia, todos os profissionais de saúde que trabalham com terapia passou pelo processo. Então, passa. funciona, viu? Então, o Terapia Cast, ele tem esse propósito de levar a terapia de verdade na sua casa, né? E eu tô aqui com a minha cola para poder não esquecer nada, Célia. Sim, Porque o ajuda. é o espaço consciente aonde a gente conversa, toca
nessa conversa que você evita. É isso que você evita falar é muitas vezes o que está te incomodando. E quando você fala, que dói, que chora, que põe fora, alivia. Então, isso é muito importante. Aqui não tem certo ou errado, aqui não tem momento, é um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento, de presença. É um lugar de histórias reais. Todo mundo que está vindo aqui, cada profissional que está vindo aqui, está contando a sua história. Como conheceu a terapia, gente que teve depressão, gente que teve ansiedade, gente que passou por. E que foi através aqui da terapia que fortaleceu para vivenciar esse processo, para sair desse processo muitas vezes. E hoje eu e a Célia vamos falar sobre o estresse. A gente falou sobre a ansiedade, a gente falou sobre depressão e hoje nós vamos falar sobre o estresse. Mas antes, Célia, eu esqueci de fazer uma coisa, a respiração. Vamos fazer a respiração agora nesse momento. Então, Vamos, vamos. todo mundo fecha os seus olhos. Essa respiração, ela é um relaxamento, ela para o pânico, ela para uma crise de ansiedade. Se você tiver com dificuldade de dormir, faça essa respiração, ela vai relaxar todos. Boa noite, Meire. Boa noite, Tinha. Boa noite a todos que estão entrando. Convidar todos agora para fechar os seus olhos. Puxa o ar bem fundo pelo nariz, o máximo que você conseguir, e sopra bem devagar pela boca. Você repetir isso 15 minutos, 20 minutos, você para uma crise. É muito importante essa respiração. Então aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Inspira pelo nariz e expira pela boca. E hoje a nossa frase do Terapia Cast é: você não precisa fazer mais. Você precisa desacelerar. Aí eu preciso disso, preciso daquilo, preciso... Não, você não precisa fazer mais. Você precisa, na verdade, desacelerar. E o nosso tema de hoje é o estresse. O estresse que está adoecendo o corpo e a mente. Então, Terapia Cast é para todo mundo. Terapia Cast é para a pessoa que está sofrendo, para a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, burnout, que tem síndrome do pânico, para aquela pessoa que se sente sozinha, sente um vazio, uma angústia, uma solidão. O Terapia Cast é para todo. Célia, vou deixar com você agora falar um pouco, senão eu vou falando aqui a noite inteira, né? Falou que tá aqui, que tá travando um pouco, às vezes é a internet, né? É, A Luzia comentou aqui que no atendimento de hoje meu cliente reprocessou exatamente isso. Ele deixou de falar por anos o que deveria ter falado, que ele sentiu muita culpa e conseguiu limpar tudo isso. através da sessão de terapia. Isso, ela é terapeuta, a Luzia. Eu vou deixar você falar mais, porque como está travando, pode ser a minha internet, tá bom? É, dá uns picozinhos, sim, dá uns picos, né, e volta. Então, eu sou, a Ariane já me apresentou, né, Célia Maria, terapeuta emocional, também pela TRG, e informação de psicanálise contemporânea. E olha, esse momento da respiração a gente sente falta, né, Ariane? Sente falta. Porque ela estabiliza o nosso emocional, estabiliza a nossa presença, nos deixa sentir onde nós estamos. E o tema hoje é um tema muito comum, que acontece conosco, ele está aí para todos nós observar. E o que nós trazemos é um alerta. É você observar o que está acontecendo com você, na sua casa, o que esse estresse tem causado na sua família, com a sua posição dentro da sua família, no cuidado com seus filhos, na atenção com o esposo. A gente começa do básico, porque é no básico que se forma a sociedade lá fora.
Então, nessa condição nossa de apresentar no Terapia Cast a terapia na vida real, então o estresse ele é real, ele acontece, ele aparece do nada, acha que foi do nada, mas não foi. A frase de hoje ela é correta. Você não precisa de mais. Você precisa de desacelerar, né? Esse aceleramento nosso, esse querer fazer muita coisa e acaba acarretando nossa mente, o nosso inconsciente, ele vai dar algum sinal. Esse sinal nada mais é do que dizer para você, olha, o seu instinto de sobrevivência já está quase que na reserva, né? Não consegue suportar tanta obrigação, tanta responsabilidade, tantos afazeres numa única pessoa. Ah, e a gente acaba assim, dando mesmo. É como se fosse um curto-circuito dentro de nós. O nosso organismo, o nosso corpo, ele é pesado, ele é denso, mas ele recebe uma carga muito grande. Quando isso acaba sendo excesso, ele tem que avisar de uma forma ou de outra para nós. E aí dá-se o nome estresse. Tem gente que fica brincando, né, em rodas de amigo. Ah, você é estressado. Ah, fulano. Quando a mulher fala alguma coisa dentro de casa, escuta essa palavra, você é estressada. E quando nós estamos dentro do ciclo do estresse, essas palavras acabam agredindo nós no nosso emocional, porque nós estamos escutando uma verdade que nós não gostaríamos de ouvir. Porque o estresse nos deixa um pouco sem raciocínio, quase que vivendo no automático, sem pensar, sem analisar o que eu estou fazendo. Às vezes você guarda as coisas no lugar, documentos, e depois você não lembra mais onde você colocou. É uma dificuldade para achar quando você precisa. Porque você guardou de uma forma inconsciente, você deixou ali no automático, guardou, né? Tá tudo ali. Eu não sei onde que tá. Você vai sair de casa, acaba esquecendo alguma coisa, no seu trabalho chega lá, cadê aquela coisa? Eu lembro que quando eu trabalhava, um dia uma pessoa esqueceu a marmita dela. Aí foi chegar para guardar a marmita na geladeira, abriu a bolsa e procurou. Onde eu coloquei, aí na mesa não tinha mais nada. Ninguém falou, uai, você não trouxe sua marmita. Não acredito que eu não trouxe minha marmita. Então, assim, esse estresse nos dá umas consequências dessa forma, de esquecimento. E quando ataca mesmo, é porque a gente já está quase que pedindo arrego, né? Socorro, me ajuda. Separa um pouco de obrigações, de serviço, que eu não estou dando conta. O estresse, ele é um pouco, diferencia um pouco da ansiedade, porque o estresse, ele é concreto, ele é real, você está vendo, você sabe o que está acontecendo, ele vem de fora, você pode ver, você pode ali olhar o que está acontecendo. Olha em casa, tem mãe que tem crianças pequenas, e aí ela quer dar conta da organização da casa, das crianças, da educação, do marido e de quem mais tiver à sua disposição ali para ser cuidado. E quando chega a noite, essa mulher ela está muito cansada. E aí eu diria, muito estressada. Eu vou trazer um relato, Ariane, já agora, para a pessoa já ir conscientizando se ela está passando por um momento de estresse ou conhece alguém que está dentro desse ciclo do estresse. Sim, eu queria só complementar, Célia. Uhum. O estresse, né? Ele é uma reação natural do nosso corpo. É natural. Natural. E por que que acontece o estresse? O seu corpo, ele sente que está diante de uma ameaça ou de uma pressão.
Se você é pressionado no trabalho, em casa, você mesmo se pressiona. Ah, tenho que dar conta de varrer a casa, limpar a casa, lavar a roupa, levar a menina na escola. Essa pressão que vira o estresse. E ele vira uma doença. E ele Uhum. não mexe só com as nossas emoções. Ele mexe com o nosso corpo, com os hormônios do nosso corpo. Ele desregula tudo. Ele vai elevar o nosso cortisol. Então, a pessoa que está num processo de emagrecimento, se ela fica estressada, trava o metabolismo dela. Ela pode Trava. fazer dieta, ela pode tomar injeção, ela pode fazer o que quiser, ela não vai emagrecer, o corpo vai travar, o metabolismo para, porque o cortisol elevou devido ao estresse, devido à pressão que ela está sofrendo. O nosso Aham. corpo é igual um carro, é uma máquina. E que se uma pecinha do carro, por exemplo, a ventoinha do carro, que fica ali no motor, ela refrigera o motor, é uma peça mais em conta. Se ela estragar, o seu motor vai fundir, porque não vai refrigerar e vai estragar o motor de 10, 20, 30. Então não adianta, a gente trabalha dessa maneira. Cada pecinha tem a sua função no corpo. O cortisol é correto no nosso corpo, mas quando ele é passado, que passa do equilíbrio, ele nos prejudica. Então, assim, o estresse é isso. Não tem problema sentir estresse. Mas quando ele vira constante no nosso corpo, que você não consegue desligar, aí vira uma doença. E essa doença pode virar depressão, essa doença vira uma ansiedade, ela vira um burnout. Então, nós não funcionamos sob pressão. Nosso corpo não foi feito para isso. Só queria comentar isso, Célia, antes de você fazer o relato, que como a gente trabalha com consultório, clínica, a gente vive isso no dia a dia com os nossos clientes. Sim, Ariane, bem colocado, muito bem colocado, porque nessa hora que o nosso organismo ele busca muitas responsabilidades, tarefas ao mesmo tempo, aciona aquele sinal de alerta em nós, né? Então, quando ele aciona esse sinal de alerta, é a adrenalina, é o cortisol, tudo mais do que a gente necessita do nosso corpo. E a Ariane colocou muito bem, ele é natural para nós, nós precisamos dele. É necessário para nós, numa situação de luta, de fuga. Só que, quando eu estou dentro de um ciclo de estresse muito grande, ele não para, ele não corta, ele continua. E nessa continuação, eu acabo sentindo, o meu corpo sente, a minha mente sente. Isso é notável, tanto no corpo físico, quanto no mental, no emocional, ele aparece, ele evidencia. Você passa a ser uma pessoa que vive como um automático mesmo. A tensão ela diminui, você não tem mais aquela tensão que você tinha antes. Pode ser que no trabalho diminua a sua produtividade, na sua casa, né? E antes de colocar esse relato, eu lembro que antes famílias, elas tinham tempo para sentar, tinham tempo para conversar, tinha tempo para os filhos contar a história da escola. Hoje não tem mais, porque chega todos à noite, talvez, o trabalho, cada um tem a sua função para fazer, entra ali para o quarto, mas uma coisa, nós não deixamos, é nossas mãos vazias, porque o celular nos rouba o pequeno tempo que nós temos com a nossa família, com o nosso convívio e até conosco mesmo. O tempo que eu tenho de fazer uma respiração profunda, uma meditação comigo, ver o que aconteceu naquele dia, como que eu agi diante de um desafio que eu vivi, porque a vida nos prega desafios. Em cada desafio nós enfrentamos de cabeça erguida, porque ela é para mim.
é para mim passar por ela. Só que tem vezes que eu não estou preparado para aquele momento. Ele veio de repente. E aí, quando chega a noite, o que é bom eu fazer? Eu meditar no que eu vivi, no que eu não digeri durante aquele dia, o que aconteceu, o que falaram comigo, não digeri, as coisas que eu fiz, que eu acho que foi muito. Nós vamos fazer um autoestudo de nós mesmos. E aí, o celular toma esse tempo pequeno que nós temos. O celular é muito bom, né? Ele traz um benefício muito grande. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Quantas pessoas não vão ser beneficiadas, né, Ariane? Com o podcast, com o Terapia Cast, assistindo agora ao vivo e depois também. Todos vão ser beneficiados. Então, ele é muito bom. Mas eu tenho que saber usar. Eu tenho que saber medir. Se você equilibra isso. Se você observa que está excessivo o seu uso com o celular, eu não pode dar um toque, você já corre para ver o que é. Você lança alguma coisa, um anúncio, porque nós trabalhamos também com os anúncios nas redes sociais. Faz parte do nosso trabalho. Mas quando eu lanço um anúncio, eu não vou ficar observando quantos likes eu recebi, quantas pessoas viram, o que aconteceu. Não, isso eu estou presa. Isso não pertence a mim, eu já coloquei lá, a minha parte eu fiz. Então, o que a outra pessoa vai perceber é da parte dela. O que eu fiz é o meu trabalho. Tem que ficar ali. Eu não vou ficar 24 horas presa. Até porque eu tenho mais coisas. E essas coisas, elas têm a sua prioridade. A prioridade de tudo, eu primeiro, né? Deus, em primeiro lugar, sobre nós, e depois a minha pessoa, porque se eu estou equilibrada, tudo em volta vai ser equilibrado. Eu quero colocar essa questão, porque foi de uma mulher jovem, que ela tinha casado, e aí ela tinha um sonho de fazer a faculdade de professora. Ela queria ser professora, ensinar a sala de aula. Então ela estava no curso de magistério. E ela procurou a terapia porque 2 filhos pequenos, um de 4 anos e um de 1 ano e 2 meses. O esposo, igual ela, era jovem. E ela não estava dando conta de levar a faculdade, o trabalho de casa, à noite, namorar com o marido. Estava virando uma bola de neve. Ela estava ficando muito estressada. Ela chegou ao ponto de querer trancar a faculdade, o seu curso. E um dia, uma pessoa, vendo ela daquele jeito na sala de aula, deu essa sugestão. Por que você não faz uma terapia antes de você trancar o seu curso? E ela nos procurou para fazer essa terapia. Nós tivemos uns momentos tão bons, que a gente equilibrou, né? Não tem como dividir os filhos. Os filhos estão aí, é dela, do marido dela, não tem como. Mas tinha redes de apoio para ajudar. Ela estava com tudo sozinha, dando conta de tudo sozinha. Cuidar do esposo, cuidar dos filhos, a casa, os trabalhos da faculdade. Nós fomos separando isso através de estudar toda a história dela primeiro, ver o que aconteceu na vida dela, por que ela chegou naquele ponto, de estar acumulando tantas coisas, e depois disso a gente foi equilibrando. Até antes de entrar no equilíbrio, ela mesma se enxergava dentro do trabalho excessivo que ela estava tendo. A casa não precisava ficar toda arrumada o tempo todo. Podia deixar um cômodo separado para os meninos brincar, brinquedos jogados ali naquele lugar, sem preocupar de ficar juntando brinquedo, deixando a casa organizada. Ela tinha uma casa com 2 crianças pequenas. E aí? Como que ela ia namorar à noite com o marido que esperava por ela? E ela também. Ela é mulher. Ela precisava desse carinho, né? De extravasar, de amar, de sentir viva. E nós fizemos todo um trabalho
muito minucioso, muito devagar, lento, à medida que ela podia ir entendendo. E quando ela terminou, ela começou a observar que ela estava deixando de entender muitas coisas de trabalho de faculdade, de matérias que estavam lançando, porque ela não estava ali. Ela estava em outro lugar. O estresse faz isso com a gente. Você não fica inteira onde você está. Você está só seu corpo. E a presença, a sua mente, está em outros 1000 lugares ao mesmo tempo. E é onde nós começamos a entender porque o meu corpo vai dar sinais. Ele vai dar sinais de que eu não estou aguentando mais. Essa imaginação de fuga, de luta que nós temos 24 horas nos cansa. Então, nesse momento nós falamos um pouco sobre estresse. Você vai analisando entre a sua casa, aonde você está tendo tempo para você sentar um pouco, respirar, observar as coisas em volta de você, deixar de fazer as coisas no automático, porque nós temos pouco tempo, mas esse pouco tempo não significa que você tem que fazer tudo para deixar tudo pronto. Eu gosto de contar essa história de a vida, ela já está pronta, ela não depende de mim. Só 10% é a minha colocação no que já está pronto. O que é esse 10%? O que vem até mim, eu decido o que eu faço e o que eu não faço. Eu aceito, eu não aceito. Esse é meu trabalho. Por que eu falo assim? Porque a gente já tem experiência, né, Ariane? Já tem experiência. Não é, não é só teoria, é prática também. A gente vai vivendo. Eu mesmo estou com 55 anos, já passei por muitas situações de pressão, muitas. E eu sei o que é quando a pessoa chega estressada, o que ela está vivendo. Às vezes, um acontecimento que exige mais de você, uma separação, um mudar, você está no lugar que você gosta, você vai mudar, é preciso mudar, mudar de cidade, até mesmo de casa. Isso aí exige um pouco de você, e aí você não consegue equilibrar as suas emoções. Ou você quer fazer demais para evitar chamar atenção, ou achar que você é responsável, não deixa nada de fazer bem feito, tem que fazer tudo. O perfeccionismo é um ponto assim que tira de nós a nossa paz. Tudo tem que ser bem feito. E faz com todo carinho. Não deu certo? Não deu, faz de novo, vai aprendendo. Mas não pense que tem que sair toda vez, tem que sair certo, correto, né? Então o estresse, ele é algo que você pode ver. Ele vem de fora para dentro. E tem como você organizar as tarefinhas que você tem que fazer. Vai dando lugares para ela, prioridades para ela. Não deu para fazer isso hoje? Faz amanhã, faz outra semana. E você vai ver que vai amenizando esse cansaço, o sono vai ficando mais tranquilo. É você que sabe aonde aperta o seu calo. E a ajuda na terapia, ela é essencial, faz parte de levar você a um conhecimento profundo de onde está saindo essa sua energia, para onde ela está indo. Você está perdendo para algo que precisa e gastando para algo que não precisa. Né, Ariane? É isso. Isso, a pessoa fica sobrecarregada, né? Ela pega mais coisas do que ela pode fazer, ou então ela não sabe ali administrar bem. E isso vem de algum trauma, de alguma dor. Por que que ela tem que, ela é igual essa sua paciente? Qual é a habilidade dela de dar conta de tudo ao mesmo tempo? Ela foi cobrada quando ela foi criança, ela foi cobrada, ela
tá aí salvando todo mundo e fazendo todo mundo, ajudando todo mundo, para aí hoje na vida dela, ela sente que ela tem essa obrigação. Ela teve muita responsabilidade quando criança. A mãe morreu, o pai morreu, ela assumiu a casa, ela ajudou. Como é que foi a história de vida dessa pessoa? Vai trazendo isso ao, né? E tudo é equilíbrio. Ó, se comer demais, mas se comer menos, vai dar certo. Tudo na nossa vida é baseado em equilíbrio. Então, aqui eu vou trazer aqui alguns sintomas que são do estresse físico. A dor de cabeça, a dor muscular, tensão muscular, queda de cabelo, problemas intestinais, coração acelerado. Então, assim, mas são os sintomas parecidos com o da ansiedade. Então, você tem que observar se está ansioso ou se está estressado. Tem diferença, né? Tem diferença. E o corpo, ele vai dar sinal primeiro do que a mente, né? Esses sinais vêm que o corpo está pedindo ajuda para você controlar o seu emocional. Ele já está dando sinal que ele não está dando conta quando começa a cair tudo, né? Acontecer tudo isso. E assim, o que que é que a gente fica estressado às vezes sem motivo? Qualquer coisa tira a gente do sério. Fica nervoso, fica estressado. Você deve estar com excesso de preocupação. Você tem trauma que não foi resolvido. Eu estou afirmando. Se você está estressado e tem algo que você não sabe, do nada você fica nervoso, né? Você pode estar se cobrando igual ela. Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa aluna. Essa autocobrança, você está se cobrando? Se você está se cobrando hoje, é porque você foi cobrado lá no seu passado. Quem te cobrava? Seu pai te cobrava? Sua mãe te cobrava? Sua família te cobrava? Você se cobrava, começou a se cobrar para se tornar perfeita, para se sentir amada? Olha só, uma coisa vem ligando com a outra. São padrões que a gente vem repetindo adultos, mas que foi quando criança que você desenvolveu esse padrão. Hoje ela tinha que se sentir perfeita para ela dar conta de tudo e sem pedir ajuda. Você viu tanta coisa que ela estava fazendo, não pediu ajuda. Uma colega que deu ali um conselho para ela e que ela foi. Que a pessoa quer se sentir independente, não pode incomodar ninguém. Mas é porque ela aprendeu isso. Com quem? Aonde? Por quê? É na terapia que a gente vai encontrar todas essas respostas. Vai descobrir de onde veio todos esses padrões. Mas essa pessoa hoje não quer dar conta de que ela estava morrendo, queria parar com tudo. Aí a pessoa, o corpo não vai aguentar, vai à falência. Ele trava, vai dar conta de ir para a faculdade, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser nada, ela vai parar se ela não procurar ajuda. O corpo vai padecer, vai adoecer. Como é que ela vai continuar? Doente. Ela não vai dar conta de olhar os filhos, estudar, cuidar da casa. É por isso que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? E o estresse, ele adoece, né? E a necessidade de você controlar a sua volta também causa muito estresse, né? Então, tudo isso é, é muito sério, tudo isso adoece, tudo isso tira a vontade de viver, de fazer as coisas. E a gente começa a se anular e se adoecer, né? Igual eu falei do cortisol, além, quando a gente está com o corpo estressado, que a gente ganha, a gente incha por conta do a sua imunidade também abaixa. Então você com uma doença, gripe, sim, porque a imunidade. E você tomar vitamina C, suplemento, chá, problema acontece. Então, se você parar de ficar estressado, parar de ficar nervoso, ansioso, a sua imunidade aumenta sem tomar nada. Tanto que o nosso corpo trabalha assim, é uma maquininha. Uma coisa perfeita atrapalha todas as outras, né? Um problema do estresse vai atrapalhar a sua imunidade, vai te inchar, vai causar problemas hormonais. Então, se causa hormonais, você tira ali o sentido
da vida, o libido da vida, influencia em tudo, né, Célia? Eu trouxe algo assim, físico, porque o estresse emocional tem problemas emocionais com o estresse e tem problemas físicos no nosso corpo. A gente é um só. É físico, é emocional, né? E a nossa alma, nosso espírito, três pilares em um só. E se um está desalinhado, o outro desalinha, o outro também cai. Então nós temos que cuidar dessas três partes. E você tem que cuidar de você, porque quem está cuidando de você? Se você está cuidando de todo mundo, está estressado para dar conta de tudo, mas quem está cuidando de você? O que você está fazendo por você? Por que você tem que dar conta de tudo? Quem está te falando isso? Célia, eu vou falar porque o áudio está cortando. E a gente também já está quase que finalizando, né? Já está quase finalizando. E é tão interessante, né, Ariane? Essa questão, essa vozinha que fica lá dentro da gente tem que dar conta de tudo. Essa voz, ela vem realmente de plantações que a gente não sabe de onde vem. Talvez os nossos pais, talvez alguém que você, de um papel importante na sua vida, tenha dito isso, ou você viu alguém também querendo dar conta de tudo, e você copeia até hoje isso. E uma coisa que eu ia colocar também, a gente vê o trânsito, pelo menos aqui, em Aparecida de Goiânia, o trânsito era terrível. Pessoas estressadas no trânsito, um risco na rua, às vezes passa até em sinal fechado, nem vê que está fechado, não vê não, porque a pressa é igual eu coloquei, você está fisicamente, mas a sua mente está em outro lugar. Tudo tem que ser para ontem. Muitas essas entregas de comidas prontas, onde a pessoa, ela fala, quando que chega? Você já liga, você pede, a comida já vem pronta para você, e você pergunta, quando que chega? Daqui 15 minutos. Se passar 2 minutos, 5 minutos, você liga de novo. Ah, não chegou. Aonde que tá? Não chegou a minha comida. Então, assim, é uma vontade de que as coisas sejam tudo no expresso, né? Expresso, que fala rápido. Expresso. Uhum. Então, não, a gente tem que saber saborear. Ó, vai só diminuindo nossa conversa, vai diminuindo, trazendo coisa lá de antigamente. Pensa, porque hoje eu cozinho fogão de lenha, Ariane. Lá na chácara eu cozinho fogão de lenha. Você cozinha, o arroz que você faz ali no fogão de lenha, a carne, ela fica quente muito tempo. Aí, quando você vai para um fogão normal, aqui que eu tenho em casa, rapidinho aquele calor do arroz vai embora. E se eu esquento no micro-ondas, aí que o calor vai embora rapidão. Então, esse exemplo é para dizer, quanto mais tempo eu tenho de namorar, de saborear a vida, eu vou cuidando de mim, eu vou cuidando da minha saúde física, mental e espiritual. Todos nós devemos confiar naquele Deus que nos trouxe para cá. Ele não nos trouxe para cá para ficar preocupados com o que fazer, com o que comer, com a roupa que vou vestir, que amanhã, eu nem sei se eu vou estar aqui. A gente fica assim, mas eu não sei se eu vou estar. E eu perco muita coisa nessa correria do dia a dia. Eu perco muito em aprender com esperar, com paz, com paciência. A gente está num mundo de tanta velocidade, mas o ser humano, ele não precisa acompanhar essa velocidade, tecnologia, ela está aí para nos ajudar. Não é para a gente acompanhar correndo igual ela. Né? Hoje em dia, você dá um clique de uma pesquisa, sai, você não precisa mais de ir numa biblioteca. No meu tempo, a gente ia em biblioteca. Pegar um livro, ler aquele livro. Hoje,
acho que assim, a gente acha que pegar um livro é perca de tempo, porque tá tudo pronto. Eu coloco logo um áudio, ponho um fone no ouvido e vou fazendo outras coisas e vou escutando aquele livro. Olha, a pressa. Vamos desacelerar. Essa mensagem é para nós hoje, do Terapia Cast. Você não precisa de muita coisa, não. Não precisa de fazer muita coisa também, não. E outra, eu estou aprendendo, Ariane, e todos nós que estamos aqui, eu estou aprendendo que quanto mais você corre com o trabalho, mais as coisas vão ficando difíceis para a gente. Quando você começa a olhar com carinho para nós, o trabalho que a gente faz, fazendo bem feito, não fica difícil. O seu financeiro não fica tão escasso. Você começa a compreender que não é você que tem que correr atrás do dinheiro para você suprir as suas necessidades. Deus sabe de todas as coisas. E eu sei com propriedade que eu estou falando isso para você. Deus não permite que falte nada para nós. Nada. Né? Então, o mais importante é você conservar a sua saúde, sua centralidade, porque nós não estamos aqui por acaso. Pense no quanto você tem valor, no quanto você pode, muito mais do que você está fazendo de material, mas olhar para você e dando equilíbrio no que você está vendo, que você pode mudar, colocando prioridades nas suas atividades do dia, para ter uma noite tranquila, uma noite de sono, que você descanse. É isso. Vamos fazer a ação para a gente finalizar o Terapia Cast de hoje. E a nossa frase continua: você não precisa de mais. Você precisa desacelerar. Respira profundamente, fecha os olhos, puxa o ar bem pelo nariz, solta bem devagar pela boca. Talvez hoje você não tenha encontrado aqui respostas, mas se uma pergunta começou a te incomodar, se uma fala que eu, a Célia, trouxe aqui te incomodou, já iniciou. Né? Se algo te tocou aqui, não ignore, procure ajuda. Manda no direct, no WhatsApp, está aqui para auxiliar. Manda mensagem, dúvida, perguntando. Não fique com vergonha. Procure a gente. A gente está aqui por. Então, esse foi mais o Terapia Cast, terapia da vida real, toda terça-feira, às 7 horas. Boa noite, fiquem todos com Deus, com muita paz, com muita calma, muito relaxamento, sem estresse. Desacelere, é a palavra da semana. Ó. Boa noite, cuide. Beijo, boa Boa noite. noite a todos. Obrigada. Tchau, Sérgio. Tchau, Ariane.